do nosso querido ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então tá, mas nós vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho, antes de falar de política, vamos falar de um assunto aqui que o pessoal perguntou muito, porque eu estou fazendo por assunto aqui. Professor Flávio, o que você pensa do Enem? É um exame, eu quero entender o seguinte, perguntaram para mim para o senhor. É um exame justo? Sob hipótese alguma, não é justo. Por que não? O Enem tem quantas questões hoje? Quando eu fiz em 2009 era 180, por aí? Ele ainda continua com 180 questões, né? 90 no primeiro dia, 90 no segundo. Mas quando você pega, por exemplo, matemática, você tem 45 questões dessas 90. Ou seja, no segundo dia, matemática pega 50% toda a prova. Certo? Português também pega esses 50%. Então, o que é que acontece? Se a gente for parar para olhar direitinho a nossa educação, tanto a pública quanto a privada, a gente vai ver que o Enem não é justo sobre hipótese alguma. Por quê? Porque eu tenho alunos, certo, que vêm da rede pública, seja municipal ou estadual, e conseguiram passar os 3 anos sem ter uma aula de química. Ah, não. Mas então você está dizendo do sistema de educação, não do Enem. O Enem, o que é que acontece? Como o Enem ele tem por missão avaliar o ensino médio, nesse sentido. Nesse sentido ele já começa injusto com muitos alunos. Não, mas e a prova? A prova do Enem? Eu falando assim. Vamos lá. É muito exaustiva, blá, 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 tem muita... É muito longa, certo? Eu considero uma prova exaustiva e eu vivo falando para meus alunos, tanto do cursinho quanto para os alunos que eu estou na tutoria. Não dá tempo de fazer a prova toda. E o aluno, e todo mundo chega para mim, mas eu tenho medo de não fazer todas as questões. Eu fico tranquilo, você não vai ter tempo de fazer todas as questões. Eu trabalho muito com a parte psicológica. É uma forma que eu tenho de melhorar a autoestima do aluno. Eu já digo, olha, fica tranquilo, você não vai conseguir trabalhar tudo e ninguém vai conseguir fazer todas as questões com 100% de consciência. Fique tranquilo quanto a isso. Então, assim, é até um choque de realidade. Você acha impossível mesmo? Impossível. Só se for um Einstein. Cara, é porque eu não acredito muito nessa história do Einstein, do supergênio. Porque até o Einstein, que era o Einstein, ele tinha sérias dificuldades. Não, sim, modo de dizer. Então, assim... Você acha que devia ser menos questões? Deveriam ser menos questões. A meu ver, deveria ser menos texto. Porque, assim, o Enem ele tem uma visão de ser uma prova muito contextualizada. Então, ele quer trabalhar muito todas aquelas ciências que ocorrem no teu cotidiano. Então, assim, quando a gente vai trabalhar química, a gente vê que tem uma parte muito forte hoje da química ambiental, que é uma das coisas que eu leciono no ensino superior. Mas o que acontece? Os textos são muito longos. Não dá tempo do aluno ler o texto completo, ler o comando da questão e procurar a melhor alternativa e ainda marcar no cartão de resposta depois. E como que é a questão ali? O que é? Eu esqueci o nome agora, faz muitos anos que eu fiz o Enem. Não, eu fiz o Enem, na verdade, há 2, 3 anos de novo. Mas eu não lembro. É DRE. Como que chama? Uma questão vale mais? Como que chama, professor Landir? Eu não lembro. É uma sigla, né? Você sabe? É a teoria de acerto ao item. Mas você não lembra o nome, né? TOE, não é? Sei que é uma... Como que é isso, professor? Explica, olha para aquela câmera ali e explica pra gente. Não, é o que eu estou dizendo, assim. Professor, mais perto. Desculpa. É que, na verdade, essa metodologia ela foi criada para evitar as pessoas a chutar a prova, né? Então, na verdade, é feita uma categorização dos itens, né? E aí, cada item tem um peso. Então, o fato, por exemplo, só para citar assim, a prova ela é um contexto, né? Eles elaboram a prova... tecnicamente, a prova ela é muito boa, tecnicamente. Aí, nós podemos discutir essa questão, por exemplo, eu também acho que tem muitos textos, principalmente na minha área, que é a área de humanas, eu acho que tem muito texto. Eu acho que tem textos que são descontextualizados, inclusive, né, não é que eu seja da bancada do boi, professor, mas aquele texto daquela área lá, daquela questão que fala de camponesa, assim, realmente, o texto, ele não tem nada de errado. O problema é a linguagem dele e a forma como ele aborda a relação capital-trabalho dentro do sistema agrário. Você acha que foi mal elaborada? Não, ela não foi mal elaborada. Ela foi, como é que eu diria? Ela foi
ela é descontextualizada para uma prova que se propõe a contextualizar o aluno, como o professor disse, de tudo que está acontecendo. Então, coloca ali, inclusive, uma linguagem camponesa, por exemplo. Entendeu? Entendi. Camponês. Então, eu penso assim, falando sobre o Enem... Só para terminar. Esse método, você quer dizer que ele tenta ir contra o aluno que chuta. Contra o aluno que evitar o chute. Isso, por exemplo, se eu acertar uma questão difícil e errar uma fácil, quer dizer que chutei. Isso, justamente. Basicamente isso. Você é contra ou a favor disso? Hã? Você é contra ou a favor disso? Eu sou a favor, porque assim... Eu também sou a favor disso. Mas aí a questão é a seguinte, e outra... Por mais que você possa ter, vamos supor, você acertou o mesmo número... Porque assim, a gente faz a gente faz assim, aquela conta. Nós três aqui acertamos 100 questões, mas a nota é diferente. Aí a nota sai diferente porque nós acertamos ao longo da prova, né? Você acha isso justo? Eu acho justo. Não só justo, como é uma forma inclusiva. Porque eu posso ser ruim, eu posso ter uma deficiência de interpretação, mas eu tenho uma capacidade imensa de leitura de um gráfico, de uma tabela, né? Então é inclusivo. Mas se eu perguntar assim, então o senhor acha que o Enem melhorou do que era o vestibular? Porque a ideia do Enem que o Haddad fez em 2009, olha interessante. Eu terminei o ensino médio em 2009. Certo. Ia fazer o Enem depois de uma semana. Eu acordo lá em casa um pampeiro que tinha roubado a prova do Enem, você lembra? Lembro. Aí foi um pampeiro. Mas a ideia era essa, por exemplo, se eu quisesse fazer o FMT, tinha que ir em Cuiabá, o FMS tinha que ir em Campo Grande. Então o Enem, ele unificou, barateou, né? Então, Thomas, eu não sei se o meu colega concorda. Neste ponto, o que acontecia antes? As universidades públicas, elas eram setorizadas. Então, por exemplo, um aluno que quisesse fazer lá a USP... Tinha que ir lá. Ele tinha que mudar para São Paulo, fazer um cursinho em São Paulo, para peitar toda a elite paulista, fazer o Enem, fazer a prova específica e entrar lá. Quem quisesse ir para o Paraná, tinha que estudar a história do Paraná. Tô longe? Tá. Tinha que estudar a história do Paraná, o cara tinha que estudar a história do Paraná, mudar para lá... Você acha que o Enem democratizou isso? Democratizou o acesso. Você concorda, professor? Democratizou o acesso. Com certeza. O Enem ele permitiu que os alunos concorressem de igual para igual... do Iapoca é o Chuí. Isso, territorialmente falando, é isso mesmo. E antigamente tinha um problema maior também, que era o seguinte, de bater a data da prova, né? Às vezes a FMT batia com a FMS, Sim, você tinha que escolher uma. Você tinha que escolher uma. Então o Enem democratizou muito. E nenhum vestibular bate com o Enem, né? E todos olham uma nota do Enem e respeitam ali. Justamente. E o Enem, antes, quando eram os vários vestibulares, o que acontecia? As famílias que tinham mais recursos conseguiam fazer prova lá. Pegava o filho, né, professor, na época, ele chamava de maratona. Eu dei aula em cursinho nessa época, eu dava aula em Cuiabá, cara. Quanto tempo o senhor dá aula? Quanto tempo o senhor dá aula? Eu dou aula há 28 anos. E o senhor, professor? Cara, 27 para 28. Lá. Eu entrei na universidade com 21 anos, desde os 22, ou seja, vai fazer uns 21 anos. 20 anos, o professor já tem mais tempo. Tenho mais tempo, mas assim... Aí você falou da maratona, fazia maratona e aí? Não, a maratona era essa. Então, quem tinha dinheiro, pegava o filho, colocava no avião, ele fazia uma maratona, tem um roteiro, né? Olha, vamos fazer FUVEST, dia tal eu tenho que estar no Nordeste fazendo não sei o quê, não sei aonde, em Rondônia, né? Eu acho que o Enem, ele democratizou. Agora, o Enem tem falhas. Eu acho, professor, que o Enem poderia ser também... segundo ponto, acho que o Enem poderia ser seriado. Em cada ano, ter uma prova, né? Então, nós poderíamos ter, por exemplo... cada ano os alunos fizessem uma prova e ao longo do percurso dele somasse as notas, né? Mas o Enem vai passar por uma grande mudança, né? Como nós sabemos, esse novo ensino médio, que está mexendo com tudo. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Tá? Peraí, vamos seguir aqui. Beleza. Professor, isso aqui podia me perguntar para o senhor. O que é... professor, prepara. O que é escola sem partido? O que é isso? Professor, o que é escola sem partido? Escola sem partido, na verdade... O que é esse termo? Esse termo foi criado justamente no sentido de que os professores, a ideia é... Porque, assim, no Brasil, a extrema-direita, ela tem que achar inimigos. E um dos inimigos da extrema-direita, ela vive disso. A extrema-direita, ela não vive sem inimigos. Você pode ver nas redes sociais da extrema-direita...
toda semana tem um comando para atacar alguma coisa, alguém, entendeu? Essa semana passada... Quem que é extrema-direita no Brasil? Só pra Quem é extrema-direita? O que é extrema-direita? A extrema-direita é essa que flerta com o fascismo, mas que, na verdade, o que é extrema-direita? Eu acredito o seguinte, não que eu acredito, né? Mas a gente percebe que a extrema-direita, ela se organizou internacionalmente, né? Não, professor, e no caso do Brasil... Você tá me enrolando, professor. Mas quem que é extrema-direita no Brasil? Quem é extrema-direita? Olha, tem vários grupos, inclusive os bolsonaristas. O bolsonarismo é uma extrema-direita. Para você, o bolsonarismo é extrema-direita. Comunista! Porque eu sempre falo que os extremos se encontram. Eu também acho. Então, o que acontece? Justamente. Se você pensar, nós temos extremos, né? Tanto à esquerda quanto à direita, né? Qual é a novidade agora? É que os extremos, no caso a extrema-direita,